aula de hoje, né, como eu já fiz uma breve introdução sobre realmente o tema, né, as desigualdades sociais, né, então a temática da aula perpassa por essa perspectiva das desigualdades sociais. Só que o título do capítulo 7 é O Espaço do Cidadão. Esse título, gente, vale ressaltar para vocês que também é título de um livro do maior geógrafo brasileiro, né, o Milton Santos, que é referência na geografia mundial. Então, o capítulo se torna mais especial ainda, porque o Espaço do Cidadão é título de um livro do Milton Santos, né? Então, o quão ele é importante para os estudos da perspectiva da geografia humana, principalmente, né? Porque Milton Santos, ele foi aquela pessoa que realmente levantou a bandeira contra as desigualdades sociais. Ele sempre fala da geografia, uma geografia bem de luta mesmo, né? As classes. Então, ele tem um porquê, né? Ele tem um quê a mais. Ele tinha um quê a mais nas suas pesquisas, nos seus estudos, né? Não é à toa que é referência no mundo, né? Ele não era só um geógrafo como qualquer outro. Ele tem, porque as pesquisas e os estudos deles estão até os dias atuais, né? E aí eu vou começar desafiando vocês, partindo dessa imagem. Essa imagem também tem no livro de vocês, que a gente vê aí, pode acompanhar, na página 129, o cotidiano das grandes cidades brasileiras, né? Nós sabemos que, infelizmente, a desigualdade social não é uma realidade apenas do Brasil, porém, como o nosso país é um país de dimensão continental, porque o nosso país é enorme, né? Nosso Brasil é enorme. E aí, essa dimensão continental faz com que as desigualdades estejam espalhadas no território inteiro. Não está só concentrada nas grandes cidades, como quando a gente vê, por exemplo, um mapa do desenvolvimento, né? O desenvolvimento industrial, aí fica lá aquela grande concentração. Ou então, a demografia, né? Fica lá aquela concentração. Não. A desigualdade social, gente, é um fator dos dias contemporâneos, né? Desses dias atuais, mas que assola todo um Brasil, né? Todo o mundo, mas vamos falar diretamente do nosso Brasil. E aí, observando essa imagem, né? Dessas palafitas, vocês sabem que palafitas são essas moradias construídas, maioria nas beiras dos rios, né? Porque eles tendem a ter um crescimento durante as cheias e precisam dessas tábuas. E aí, para vocês, né? Na opinião de vocês, quais são as causas dessa triste realidade? Quais seriam, né, os fatores que chegam a esse ponto aí, que fazem com que cheguem a esse ponto aí? Eu sei que são vários, né? A gente não pode atribuir apenas um fator, né? Nós sabemos que são vários, mas nós podemos citar quais, por exemplo? Cada um cita um. Não precisa atropelar ninguém, não. Vamos, gente, vocês falaram nesse instante alguns. Ó, por exemplo, falta de políticas públicas. Políticas públicas que eu vou citar até uma, questão saúde, porque isso aí também é caso de saúde, né? A falta de saneamento básico. Saneamento, né? Questão de saúde. A moradia, políticas públicas que direcionem moradias para as pessoas que não estão bem assentadas, né? Não estão bem alocadas nesses lugares. A questão também de emprego, a economia também, né? Tem que desenvolver mais. Então, são vários os fatores que a gente pode dizer assim, esse ponto, essa situação chega devido a esses fatores. Nós sabemos que a grande concentração de dinheiro está nas mãos de poucos. Isso é constatado. Existem alguns porcentozinhos de bilionários no mundo que têm muito dinheiro, enquanto existem muita gente que não tem o básico. Que hoje, infelizmente, a realidade do nosso Brasil, nós temos milhões de desempregados, a extrema pobreza, aquela que é a mínima, né? A mínima condição para sobreviver,
está realmente aumentando os índices novamente. Ou seja, tem muita gente no Brasil que não tem o que comer naquele dia, né? E aí, quando você se depara, graças a Deus, você tem uma casa, você tem alimentação, né? Você tem as mínimas condições básicas de sobrevivência, né? Então, nós temos que levantar as mãos para o céu e agradecer. Porque no Brasil, hoje, né, existem muitos desempregados e muitas pessoas que não têm o mínimo para sobreviver. E aí, por isso é considerado extrema pobreza, né? Aquelas pessoas que não têm um mínimo para sobreviver. Deixa eu ver aqui o comentário de Luiz. A gente sempre tem que fazer, e é muito válido você lembrar agora da Constituição Federal, Luiz, principalmente quando vocês forem produzir textos, né? Textos como redação, ou alguma coisa do tipo. Exemplos como a Declaração Universal dos Direitos Humanos, Constituição Federal de 1988, essas referências é muito importante para vocês citarem em textos. Porque no papel, na teoria, é tudo perfeito, né? Tá tudo perfeito, tudo lindo. Mas na prática, é totalmente. Porque no papel diz que nós temos direito à moradia, nós temos direito à saúde, à educação. E na maioria das vezes, se você tem uma escola próximo da sua casa, o posto de saúde não é. Mas se você tem um posto e tem a escola, ó como é a moradia. Então, realmente, a Constituição Federal, ela parte do princípio do básico, mas nós sabemos hoje que no Brasil, milhões de brasileiros não têm o básico. Né? Então, a política pública, as políticas, né? Não só uma, as políticas públicas realmente, se fossem para fazer, era para se pensar a partir daí, né? Do básico. E aí eu vou trazer essa outra imagem para vocês, né? Brasil, um país desigual. A nossa história, nós sabemos que historicamente existe essa desigualdade social no Brasil, foi assim no período colonial, foi assim, né? Nós passamos o período colonial, foi assim no período da República, está sendo na período da República, né? Quando nós fomos um império também. Então, em todas as fases, até os dias atuais, o Brasil, o povo brasileiro, sempre sofreu com essa desigualdade. Sempre teve as classes sociais bem definidas, né? Nós sabemos que a desigualdade social, ela tornou-se uma triste marca brasileira, que exclui grande parte da população dos padrões mínimos de dignidade e cidadania. Tal situação colocou o país entre os mais injustos socialmente em todo o mundo. Então, realmente, aí a gente pode dizer assim, como o Luiz citou muito bem a Constituição, não é porque na Constituição diz A, B, C, que na prática vai acontecer A, B, C, né? Nós sabemos que legalmente, né, existem vários artigos, as leis, os incisos que amparam o povo brasileiro em ter o mínimo de dignidade. Porém, não acontece isso. Então, na prática, é bem diferente. E aí, para entender esse perfil, para entender esse mundo que assola, ou então que estuda, que complementa, que tenta entender melhor essa sociedade desigual, ou as desigualdades que estão nessa sociedade, nós vamos trazer para vocês hoje, eu acredito, o pessoal de finanças, pode ser que o do agronegócio também já tinha escutado muito, mas nós vamos trazer para vocês hoje algumas siglas, né, algumas definições que perpassam diariamente por esse cenário de desigualdade. São eles que tentam entender, eles que tentam compreender por que acontece isso no nosso Brasil, né? A primeira sigla, eu acho que vocês observem bem o slide, tem uma pergunta, né? O que é PEA? PEA, P-E-A, né? PEA. Então, o significado de PEA, população economicamente ativa. Por que eu resolvi trazer a sigla e trazer a definição?
Porque em muitos momentos por aí vocês vão se deparar com essas siglas inseridas em questões. E nem sempre as questões vão trazer as definições para vocês se apropriarem, né? Eles vão só colocar, né? A população economicamente ativa, então a PEA brasileira, né? Assim, podem colocar as siglas ou podem colocar as definições. Mas é bom que vocês estejam realmente entendendo o que significa cada sigla dessa. Então, a população economicamente ativa é um conceito elaborado para designar a população que está inserida no mercado de trabalho ou que, de certa forma, está procurando se inserir nele para exercer algum tipo de atividade remunerada, né? É uma grande parcela da sociedade que está diretamente ligada às atividades produtivas. Compreende as pessoas ocupadas ou desocupadas no momento de um levantamento, pois se desprende que a situação do desempregado seja momentânea. De acordo com o IBGE, né, o PEA, quem seriam essas populações, ou essa população, dentro do perfil da população do PEA? Aquela pessoa que está empregada, né, que tem o seu trabalho, aquela pessoa que trabalha por conta própria, o empregador, né, que tem vários empregados, e a pessoa não remunerada, né? Aquela pessoa que exerce atividade na sociedade civil, ao menos por 15 horas semanais, mas não é remunerado. Então, essa população, ela está dentro de um perfil daquelas que fazem com que a economia, né, dê o ar da graça, digamos assim, que mude, que faz o dinheiro girar, né, que faz da vida ao comércio, da vida à economia. São essas as pessoas que estão inseridas no mercado de trabalho, que estão em busca de emprego, que estão com a idade, em plena atividade econômica, né? Então, são essas pessoas que compreendem a população economicamente ativa. E a população desocupada também, né? Mas existem, por exemplo, como eu disse anteriormente, existem hoje no Brasil milhões de desempregados. Porém, a gente não pode considerar eles como inativo. Por quê? Porque eles estão procurando emprego. Essa é a questão do desemprego deles nesse quesito, por exemplo, principalmente no quesito pós-pandemia, né? A maioria perderam o emprego agora, então eles estão procurando. Eles estão tentando voltar ao mercado de trabalho. Deixa eu ver aqui o comentário, né? O Brasil é o país das piores marcas, quase 580 mil mortos de Covid, um dos maiores índices de higiene e a ausência das políticas públicas de curto a longo prazo para melhorar a nossa situação. Isso. Nós vamos já falar um pouco sobre a Gini, né? Que é um mecanismo também que mede justamente as desigualdades sociais. E aí, a gente não pode considerar, por exemplo, pessoas que estão desempregadas como pessoas inativas. Não, eles não estão empregados nesse momento. Eles fazem parte da população economicamente ativa, né? As pessoas que estão desempregadas, mas que estão em busca de um lugar no mercado de trabalho. Agora, já o conjunto de pessoas que não participa da forma ativa da economia, não exercendo atividade remunerada, chamamos população inativa ou população não economicamente ativa, que corresponde a crianças, jovens, estudantes que não trabalham, aposentados e pessoas que exercem atividades domésticas sem remuneração. Há um outro caso de exceção, por exemplo, a população carcereira, né? Que as pessoas realmente elas não fazem com que o mercado, a economia esteja se movimentando, porque eles estão dentro de uma perspectiva que não tem remuneração, não estão em busca de emprego, principalmente na fase de vocês, né? Crianças, adolescentes, os aposentados. Então, a PEA, realmente, o que move o motor, né? O motor realmente de um país
é a população economicamente ativa. Eu não sei se vocês recordam, mas aí depois vocês podem até olhar no capítulo de vocês, os 5 e o 6, existem muitos gráficos, né, que falam justamente do controle da natalidade, da mortalidade, ou seja, mas quem está no meio entre a natalidade e a mortalidade? Quem é que está aquele no meio, onde o gráfico fica bem gordinho, assim, fica bem largo? É justamente a população economicamente ativa. Por quê? Porque essa população é a que move, é aquele motor realmente que dá vazão, então que dá vida àquele país, né? Porque tende a ser uma lógica que as crianças não estejam trabalhando e principalmente os idosos, né? Porque eles já estão, a maioria estão aposentados e estão afastados de suas funções. Por isso que quem move realmente a economia de um país, quem desenvolve a questão de empregos, os índices e tudo mais, é essa população economicamente ativa. Nós sabemos, vou relembrar vocês, que é uma realidade dos países desenvolvidos, lembrem-se bem dos países desenvolvidos, é uma realidade, controle da natalidade e o aumento da longevidade, né? Ou seja, as pessoas estão se tornando mais velhos, as pessoas estão tendo um bem-estar social na velhice, estão conseguindo viver melhor na velhice. Mas, em compensação, está tendo um controle da natalidade muito grande. Por quê? Quais seriam esses fatores que fazem com que a natalidade hoje seja muito controlada? A mulher está muito mais inserida no mercado de trabalho. As pessoas, os casais hoje tendem a ter no máximo, antigamente era 6, 7 filhos, hoje no máximo 2, quiçá 1, ou às vezes nenhum. Porque as pessoas estão em pleno desenvolvimento, as pessoas estão lutando, as pessoas estão nesse mundo louco, concorrido, né? Então, muitas vezes as pessoas não conseguem nem ter filhos, né? Os casais nos dias atuais. Então, quanto mais o país se desenvolve, quanto mais se desenvolve a perspectiva da mulher inserida no mercado de trabalho, mais o controle da natalidade vai acontecer, né? Então, diminui o nascimento, aumenta a população economicamente ativa, consequentemente, e a velhice vai dar um salto significativo, porque vai estar diretamente ligado, né, às políticas públicas, outra coisa, vamos pensar, a saúde, né, diretamente para os idosos e tudo mais. Previdência, né, que é indissociável. E aí, quando a gente vai falar sobre... Oi, Luiz, pode falar, meu amor. Tia, para a gente entender melhor até isso, é só fazer uma comparação com os países que são bem desenvolvidos, né? Isso. Se a gente for comparar com os países da Europa, a gente vai, no instante, poder compreender tudo. Porque nessa questão da natalidade, da mulher sendo economicamente ativa, né? A gente vê que nos outros países todos trabalham, todos têm esse papel na sociedade. E, tipo, você vê que lá eles mal têm filhos, lá a longevidade é muito maior, a natalidade é baixa. E realmente só tem quando tem condições, né? Então, se aqui no Brasil fosse desse jeito, eu acho que teria um controle melhor em relação a tudo. E você lembrou bem, quando a gente fala de alguns países do mundo, esses países desenvolvidos, né? Consequentemente, existe um atraso muito grande nos outros países do mundo. Muitos estão em desenvolvimento, que são considerados os países emergentes, exemplo do Brasil, né? E outros são subdesenvolvidos. Então, quanto mais o país, a economia, a industrialização se desenvolve, mais o controle de natalidade vai acontecer. E outra perspectiva, mais a mulher com certeza vai estar inserida em mercado de trabalho. A mulher vai ser líder, né, em muitos grupos, porque aí quanto mais liderança feminina, quanto mais a gente perceber a mulher inserida no mercado de trabalho, consequentemente a natalidade vai estar mais controlada, né? Infelizmente também
só para não esquecer aqui, Luiz, infelizmente também nós sabemos que um dos fatores que levam a essa diminuição do nascimento de crianças é justamente porque nós sabemos que quando a mulher ainda sofre muito preconceito, e muitas vezes ela deixa de ser contratada para um grande cargo, uma grande empresa, porque a mulher tende a ser mãe, a mulher tende a cuidar das crianças, e tem muita gente que deixa de ser empregada, de empregar, né, a mulher. Então, quando a mulher não tem filhos, existe uma tendência muito forte, né, da mulher chegar a altos cargos, porque o preconceito, infelizmente, ainda perpassa por essa situação da mulher da maternidade, né? Pode falar, Luiz. Tia, e também a questão não só da mulher, mas a questão de tudo. A desigualdade social em países desenvolvidos tende a ser menor quanto a países subdesenvolvidos, a países emergentes, como a senhora bem falou. E a questão também, assim, de que a educação nos países bem desenvolvidos é muito melhor, muito mais valorizada do que em países subdesenvolvidos, como o Brasil. Eu costumo dizer sempre a todos que a educação move montanhas e é a porta de tudo. Então, eu acredito que quando todos têm um conhecimento, sabe de tudo, assim, do básico, né, que a gente está debatendo aqui, vai entender o melhor para a sociedade. Tipo, aqui a gente está aprendendo que é muito bom a mulher estar à frente da sociedade, ser líder. E esse reflexo, Luiz, esses dados, né, que a gente está conversando agora, são reflexos de políticas públicas de antes. Sim, né? É isso que eu as pessoas não sabem, mas o Ceará foi pioneiro, nosso estado, nessa política pública do agente de saúde. Isso. E, tipo, o agente isso de tá na saúde, mão de cada um de nós. Todos nós controlou muito a mortalidade infantil, a questão da natalidade, os contraceptivos. As mulheres não tinham acesso aos métodos contraceptivos. Pois é, Hoje as mulheres têm acesso, né? E é questão pública, né? Tem distribuído assim nos postos e tudo mais. Então, quer dizer, tem muita coisa, quando você falou muito bem da educação, então, tudo perpassa pela educação. Quando você tem conhecimento, você vai estar tendo mais uma abertura, né? Uma luz para o que é que você realmente quer. A gente vai saber sobressair diante do mercado de trabalho. A gente vai saber se sobressair diante dos problemas escolhas, que né? estavam acarretando na sociedade. Gente, vamos logo que essa não fazer metade do conteúdo hoje. Gente, essa siglazinha, né, PEA, ela é um conceito estabelecido, né, pela Organização Internacional do Trabalho, OIT, né, que é uma agência da ONU, uma das várias agências da ONU, né, a OIT é a do trabalho. E aí, aqui no Brasil, existe uma pesquisa conhecida, que vocês podem até escutar em algumas jornais, entrevistas, é o PNAD. PNAD, né, que significa o quê, o PNAD? Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios, né, contínua, porque sempre ela é contínua, mas aí, PNAD, Pesquisa Nacional de Amostra de Domicílios, é realizada pelo IBGE, né, o Instituto Brasileiro de Geografias e Estatísticas, e dentro dessa perspectiva, a PNAD, né, ela traz algumas, ela consegue diferenciar os setores dentro da população economicamente ativa, né? Dentro dessa PEA, né, população economicamente ativa, existe um setor primário, secundário e terciário, né? Setor primário. Né? Quem é o setor primário? É o conjunto de atividades econômicas que produzem matérias-primas, implica geralmente na transformação de recursos naturais em produtos primários, né? Quando a gente pega produtos primários, né, que a gente pode consumir. Quem está dentro desse setor primário? A pecuária, caça, pesca, agricultura, mineração, né? Lembrem-se, o foco primário, né? Matérias-primas. Atividades envolvidas diretamente com a matéria-prima e a natureza. Então, isso aí é até fácil da gente entender.
O setor primário, muitos produtos do setor primário são matérias-primas levadas para as indústrias, a fim de serem transformadas em produtos industrializados. Essa transformação, né, em produtos industrializados, quem faz essa transformação? Se a goiaba está dentro do setor primário, aquele agricultor que planta a goiaba, está dentro do setor primário, já o funcionário da indústria, né, que faz o processo de transformar a goiaba em doce, em geleia, em sorvete, seja ele o que for esse processamento, ele está dentro do setor secundário. Abrange as indústrias de beneficiamento, construção civil e transformação. O setor secundário são atividades vinculadas à indústria de transformação, extrativa ou construção civil. Nós temos o setor também terciário, envolve a comercialização de produtos, mercados, bancos, administração e o oferecimento de serviços comerciais, como transporte, educação, saúde, dentre outros. O setor terciário, né, as atividades estão relacionadas ao comércio, à prestação de serviços. Gente, essas definições, vocês podem até pensar assim, eu nunca vou precisar disso. Eu sei que o curso de finanças tem pleno conhecimento da necessidade, né, dessas definições, setor primário, terciário, secundário. Mas se vocês assistirem qualquer reportagem, qualquer documentário, qualquer que seja uma fala de algum economista, vocês vão perceber esses conceitos dentro da fala. Principalmente quando eles falam assim, a cada trimestre, né? A cada trimestre, eles vão fazer a reflexão sobre o crescimento do nosso PIB, né? Que é tudo que foi gerado no nosso Brasil, a riqueza que foi gerada no Brasil. E aí, a cada trimestre, eles fazem essa análise. O Brasil cresceu no primeiro trimestre, tá certo? Primeiro trimestre e tal. Qual foi o setor que mais cresceu? Foi o setor terciário, foi o do comércio, né? Tal e tal. Eles vão sempre citar esses setores como referência também, né? Nessas falas, nessas demonstrações, a partir das pesquisas. É muito importante a gente compreender. Quem empregou mais no ano de 2020? Quem foi o setor que teve mais empregos, que gerou mais empregos? Né? Então, foi o terciário ou não? Hoje, o Brasil, qual é o setor que dá mais emprego? Será que é o primário? A região centro-oeste do Brasil emprega muita gente no setor primário, por causa da plantação de soja, do milho e tal. Então, quem é? Né? Então, é preciso entender esses termos, essas definições, justamente porque quando se fala em economia, quando se fala nas desigualdades, o agro é pop, né? O agro é tudo. Tá na Globo. Infelizmente ainda aqui no país. O agro. Infelizmente. E aí, o Brasil é movido pelo agro, né? A gente sabe que a importância histórica do agro, né? A questão agrícola é muito importante para o nosso país. Não só para o nosso país, mas no quesito atual, o agro, principalmente com alguns commodities, né? O Brasil é, sim, hoje um país agro nesse sentido. A gente não podemos mais esquecer e fazer comparações errôneas, como antigamente se comparava agro à falta de conhecimento, agro ao atrasado. Não, quando a gente fala agro hoje, significa muita tecnologia, significa muito investimento, muito dinheiro dentro do agronegócio, né? Já foi o tempo que as pessoas faziam relação entre o meio urbano e rural com preconceito com o rural. Não existe mais isso não, viu? O rural hoje tem muito desenvolvimento, pelo contrário. O agronegócio brasileiro e do mundo todo é super desenvolvido, né? Não, por outras questões, eu estou dizendo, mas assim, às vezes as pessoas fazem comparações errôneas, né? Atribuindo a questão rural ao não desenvolvimento social, não desenvolvimento tecnológico, de conhecimento e tudo mais. Mas vocês entenderam o que eu quis dizer, né? E também o IBGE, gente, traz para a gente outras definições, né? Ele considera em suas pesquisas a questão da informalidade. O que é informalidade, gente?
Hein? O que seria a informalidade, meu povo? Quando o trabalhador não está inserido no mercado de trabalho de maneira legal. Quando a gente fala legal, ou seja, com todos os direitos assegurados, né? Tem FGTS, tem 13º, tem férias, vamos lá, tem a carteira de trabalho assinada, essas coisas, né? Quando ele está no mercado de trabalho sem estar legalizado. E aí o IBGE também considera em suas pesquisas a questão da informalidade, né? Esses setores da economia não podem ser confundidos com outros setores do tipo difundida recentemente. Hoje em dia, né, esses setores são primeiro setor, segundo setor e terceiro setor, né? Quem seria o primeiro setor dentro dessa perspectiva, né? São as atividades públicas conduzidas pelo Estado. O segundo setor, empresas, né, são atividades do setor privado com foco no mercado. E o terceiro setor são as atividades desenvolvidas no âmbito da sociedade civil, como ações voluntárias ou organizações não governamentais. Durante a pandemia, esse terceiro setor se desenvolveu muito, né? As pessoas precisaram muito de ajudas das ONGs, precisaram muito de serviços voluntários, né? Então, esse terceiro setor, dentro da população economicamente ativa, ele se desenvolveu bastante. E aí a gente vai chegar agora em outra sigla que é muito falada no mundo todo, que eu acho que todo mundo já ouviu alguma coisa sobre, mas que vocês têm que conhecer realmente o conceito, né, de onde parte o que é. O que é o IDH? Na definição da palavra, né, o significado, Índice de Desenvolvimento Humano. É um índice que serve de comparação entre os países, com o objetivo de medir o grau do desenvolvimento econômico e a qualidade de vida oferecida na população. Ou seja, em poucas linhas eu vou dizer para vocês, não importa se o país é riquíssimo, tem um PIB trilhões, não importa. O IDH não é medido só pelo PIB, não é medido só pela economia, né? Existem outros fatores que devem ser considerados na hora de fazer essa conceituação do IDH de cada país. Este índice é calculado com base em dados econômicos e sociais. O IDH vai de 0 a 1, ou seja, se está próximo de 0, pouquíssimo desenvolvimento ou nenhum. Se está próximo de 1, é um desenvolvimento muito bom, né? Este índice também é usado para apurar o desenvolvimento de cidades, estados e regiões, ou seja, a gente tem como saber o IDH do nosso município, tem como saber o IDH do nosso estado. Então, não é só a nível de países, do mundo, não. A gente tem como saber o IDH dos nossos municípios, e isso é importante, né, para a gente ter conhecimento. No cálculo do IDH, são computados os seguintes fatores: educação, anos médios de estudo, longevidade e o produto interno bruto. Não é o mais importante, mas também não pode ser desconsiderado, né? E aqui eu trago melhor as 3 dimensões para vocês, que depois, quando eu enviar o slide, vocês podem fazer uma leitura melhor. No livro também tem elas, né? Vida longa e saudável. Como está o bem-estar da população, né? Onde é que essa população, a saúde, né? A questão das políticas sociais para amparar a população realmente estão boas? Então, baseadas nesses dados, é um dos quesitos para montar um IDH. A educação, quanto mais se tem acesso à educação, quanto mais o analfabetismo diminui, mais a nota do IDH melhora. E aí o padrão de vida, que é a questão da renda, né? Nós sabemos que não importa, por exemplo, se o Brasil hoje tem um PIB de trilhões, mas que o dinheiro está concentrado na mão de poucos, e a maioria não tem dinheiro. Então, são problemas
São problemas que estão diretamente ligados às condições de vida da população, e por isso o IDH é baseado em 3, né, dimensões, e não só no PIB. E aqui eu trago um exemplo para vocês, o IDH de 2019, não muda muito, né, de anos para anos, sempre fica muito dentro de um contexto mesmo, né? Vamos lá, o desenvolvimento muito alto. Lembrem-se, quanto mais perto de 1, é porque o país é bem desenvolvido, né? Aí, no caso, nós vemos 7 primeiros, 6 primeiros, 7 ou 8 primeiros. A maioria desses países são os nórdicos, né? O norte ali da Europa. Eles são países pequenos, não tem uma população muito grande, mas, em compensação, tem um IDH altíssimo. Nós sabemos que a política de bem-estar social na maioria desses países é super desenvolvida. A Alemanha é uma das maiores potências do mundo, né? Tanto em economia como em qualidade de vida. Por isso é que muita gente sonha em realmente viver nesses países, né? Nos países nórdicos, porque ele tem uma qualidade de vida exemplo para o mundo. Hong Kong e a Austrália se destacam aí dentro dos países asiáticos, né? A Austrália não, desculpa, Hong Kong, dentro da perspectiva asiática, principalmente porque nós sabemos que Hong Kong, ela tende a briga com a China, né? Porque a Hong Kong, ela quer tornar-se independente, mas a China não deixa, né? A China briga, mas Hong Kong aparece aí como um destaque do IDH positivo. Então, quando a gente ouvir falar num país desenvolvido com a nota do IDH alta, significa que as pessoas têm uma boa condição de vida, no sentido de bem-estar, né? Bem-estar, que elas vivem bem, e também tem um mínimo, a questão da economia em si. Ressaltando, né, a Austrália também, do outro lado lá do mundo, porém a Oceania, né? A Austrália. E aí, nós temos 2 países bem distintos, porém a maioria dos nórdicos, né? Os países nórdicos sempre são destaques dentro dessa perspectiva de um IDH, né? Um pleno desenvolvimento, muito bom desenvolvimento. E aí existem aqueles países intermediários que estão em desenvolvimento, que são às vezes conhecidos como países emergentes, né? Que estão se desenvolvendo, que estão mudando o cenário, mas que ainda não são considerados países desenvolvidos. Incluídos neles estão justamente o Brasil, com um IDH na casa dos 760 e, deixa eu ver aqui direitinho, maior, 761 em 2019, né? Eu não sei se já saiu 2020 ou como é que está o de 2021, mas aí está aí o Brasil. E, infelizmente, os países africanos apontam como os piores IDHs do mundo, né? Os países africanos, infelizmente, gente, quando a gente faz essa reflexão, eu quero até dizer a vocês, o continente africano, ele tem mais de 1 bilhão de pessoas, e nem 3% das pessoas foram vacinadas, para vocês terem noção. É muito complicado, muito complicado. Então, lá, nós sabemos que é um continente muito rico, né, o continente africano, porém, nunca foi desenvolvido da maneira correta, né, infelizmente, sempre tendem a piorar com as doenças, né, que assolam as epidemias, as guerras civis, né, a exploração daquele continente ainda é muito grande. Só um comentário aqui do Eric: Hong Kong é um modelo de tigre asiático que a China não quer perder, com certeza, nem Hong Kong, nem Taiwan, né, ela não quer perder em hipótese alguma, né? Porque a cultura de Hong Kong foi uma cultura britanizada de 1 século e meio após a Guerra do Ópio. Então, Hong Kong, China, aquela região, a Índia, né? Eles foram colonizados fortemente, né? Que a maioria daqueles países só conseguem independência pós Segunda Guerra Mundial. E aí, realmente, a influência da Inglaterra neles são muito grande. Mas mesmo assim, como o Eric ressaltou muito bem, a Inglaterra teve muito presente em Hong Kong. Então, a distância da China mesmo, né, da China continental, para Hong Kong é quase nada. É uma ilhazinha muito perto.
Taiwan também é quase nada, são 200 quilômetros, digamos assim, para Taiwan. Então, são países muito desenvolvidos. Nós sabemos que quando um produto não vem da China, vem desses outros países, né, dos tigres asiáticos, vem de Hong Kong, vem de Taiwan, vem desses outros países que também pegaram o modelo chinês de tecnologia, de produção e tudo mais, mas realmente Hong Kong é um destaque. Briga, luta para se tornar independente, mas nós sabemos que, infelizmente, a China não vai deixar nem tão cedo, né? Com certeza a China não vai permitir essa independência. E é praticamente São Paulo querer ser país, né? Nunca vai deixar. Tipo, qual é o país que vai deixar o Estado, a maior potência, se tornar A questão independente? também lá, a questão, Eric, assim, fazendo a comparação, vamos comparar com outra perspectiva aqui. Se a gente pudesse comparar Fernando de Noronha. Pronto, Fernando de Noronha com o Brasil. Fernando de Noronha é território brasileiro, mas Fernando de Noronha não é uma ilha afastada? Tá entendendo? Sim. Aí Hong Kong... Hong Kong é uma ilha, no caso. Mas ela é muito próxima. São questões de quilômetros, assim, é muito próximo. É só uma separação, digamos assim, um pouquinho. Um pouquinho. Se eu conseguisse botar aqui um mapa para vocês verem. E ela é muito próxima de Shenzhen, né? Porque justamente Hong Kong se destacou. Desculpa, Hong Kong não. Shenzhen se destacou justamente por causa da proximidade com essa perspectiva britânica dentro da China, né? Então, é muito próxima. Eu vou tentar colocar esse. Esse aqui é bem simples, é da Wikipédia mesmo, mas eu acho que vocês conseguem entender. Queria que abrir... Pronto, vai abrir ele grande. Deixa eu só projetar aqui rapidinho para vocês verem. Ó, a distância. Distância de Hong Kong. Hong Kong é o vermelho, viu? Deixa eu ver se é esse aqui. Ó, a distância. Hong Kong é o vermelho. Aqui, ó. Vocês estão vendo? Conseguem ver? Ó. Sim. Hong Kong é o vermelhinho. São poucos quilômetros. Eu acho que 20 e poucos quilômetros. É mais ou menos parecido. É bem próximo, principalmente de Shenzhen, que é uma cidade da China que se desenvolveu muito, muito, muito mesmo. Né? Shenzhen, ela tem um desenvolvimento que contribuiu também, foi Hong Kong, a proximidade com Hong Kong, que contribuiu para o desenvolvimento de Shenzhen. E aí, só para a gente concluir, gente, que já está quase na minha hora, tá tudo preto, né, para vocês? Tá. Não sei por quê. Deixa eu ver aqui, para a apresentação, apresentar de novo. Não é uma guia, cancelar. Gente, eu fico lenta nesse novo Meet. E aí, ó, eu trago para vocês a questão da mortalidade na infância, né? Nós sabemos que é uma das preocupações a nível mundial, né, que realmente controlar essa mortalidade, né, porque muitas crianças morriam, principalmente questão de saúde, né, não tinham os cuidados como hoje se tem, o cuidado com o pré-natal, né, hoje tem, como eu falei anteriormente, é um destaque para o nosso estado, terem criado os agentes de saúde, né, e aí, simplesmente, esse controle, né, desde a gestação, do início da gestação, fez com que a mortalidade da infância, a mortalidade infantil caísse muito, porém, ainda é muito alta. Se vocês verem esse gráfico, prestarem atenção, em 2016 a mortalidade ainda é muito alta, né? A gente pensa assim, meu Deus, no desenvolvimento que nós temos hoje, as pessoas conseguem criar armas a partir de... eu estou colocando a frequência, as pessoas conseguem criar armas a partir com drones, são
são armas que podem matar quase um país inteiro. Tá? Tipo assim, é tanta tecnologia que se tem no mundo hoje, aí você se pergunta, e ainda tem tanta mortalidade infantil, né? É um reflexo importante que tem que ter esse controle para justamente não o IDH não cair, né? Mais ainda, porque quando não se tem um controle, a tendência é cair o IDH. Eu coloquei a frequência aí no chat, e aí eu tenho que falar uma coisa para vocês, ninguém saia. Semana que vem, eu vou botar no grupo de vocês já o trabalho parcial, vai ser pelo Forms. Estão me escutando bem, né? Trabalho parcial pelo Forms. Carol, mas tu nem concluiu esse capítulo. Eu não vou cobrar esse capítulo, vai ser o capítulo 5 e 6, que é justamente o capítulo que fala do desenvolvimento da população mundial, como está formada a perspectiva da população do mundo e a população brasileira, viu? A parcial vai ser sobre esses dois. E quando a gente retornar no Meet, a gente continua esse capítulo para ele ficar para a prova. Como ele é um capítulo bem mais desmiuçado, tem muitas informações, aí a gente continua ele. Tá bom? Entenderam? O que é que vai acontecer semana que vem? O que é que eu vou botar no grupo semana que vem? Trabalho parcial, muito bem. Forms. No Forms para vocês responderem. Viu? Bom final de semana. Sextou com S de sabedoria. Viu? Tchau, tia. E eu que não tinha interrompido a gravação ainda.